Psicografia. E se a prova de que a vida continua, a prova material do pós-vida, não estivesse em um milagre distante, mas pudesse ser encontrada na sua própria mão? O que você faria se descobrisse que a ponte entre este mundo e o próximo não é um dom para poucos reservado a profetas ou místicos, mas sim uma faculdade da alma que pode ser treinada e educada por qualquer um que se dedique? Por trás dos mistérios da psicografia, existe uma ciência, um método rigoroso e 3 exercícios validados que transformam a dor da saudade em consolo. Fique até o final deste documentário e descubra como a caneta em suas mãos se torna o mais poderoso canal de comunicação. A sua busca pela verdade, com seriedade e método, começa agora. O chamado e o propósito. O que move uma mão a preencher folhas e mais folhas, ditando mensagens que transcendem a própria consciência do indivíduo? A psicografia é, inegavelmente, um dos fenômenos mais fascinantes e profundamente humanos que contemplamos. Ela é a materialização da esperança, a prova sutil de que a vida não se extingue com o último suspiro. Para milhões, é o atestado de que os laços de afeto são indestrutíveis, como fios de luz que não se rompem. Para nós, esta jornada começa pela compreensão do seu propósito mais elevado, fugindo do mistério e abraçando a luz do estudo. Por muito tempo, a faculdade de escrever sob influência espiritual foi vista como um dom divino inatingível, reservado a poucos eleitos. Essa é uma visão incompleta e limitadora, pois a mediunidade e a psicografia como seu braço escrito é, na verdade, uma faculdade inerente à própria alma, uma potencialidade que dorme em muitos corações. Ela está ali, como uma semente esperando o esforço para germinar. E como qualquer aptidão humana, seja a oratória que cativa a música que eleva, ou qualquer talento que se desenvolve, ela precisa de treinamento metódico, esforço contínuo e persistência para se manifestar de forma útil, segura e nobre. O maior propósito da psicografia é o serviço. É crucial entender que ela não busca o sensacionalismo. Seu objetivo mais nobre e permanente é sempre consolar. É trazer o bálsamo, a certeza, a palavra amiga que acalma a dor da saudade. É um ato de profunda caridade, mas, acima de tudo, de esclarecimento. Através dessas comunicações, a humanidade é instruída sobre a vida que se desenrola para além do véu, sobre a lei de causa e efeito e sobre a necessidade inadiável da moralidade em nossas vidas. A psicografia é, antes de tudo, uma ferramenta de amor, um canal que verte a cura para a alma. Pilares do conhecimento. A escola dos mestres. Para quem deseja trilhar este caminho com a seriedade e a ética que ele exige, o primeiro passo é o retorno às origens, ao estudo dos mestres. O alicerce teórico e prático está na obra do codificador, cuja pesquisa científica e rigorosa desvendou a mecânica da mediunidade. Se hoje podemos afastar as nuvens da superstição e da dúvida que pairam sobre o assunto, é graças à sua metodologia. Seu livro seminal é, de fato, o nosso manual de segurança e discernimento. Ele estabeleceu a classificação das faculdades e nos forneceu os critérios seguros e inegociáveis para discernir o verdadeiro do falso, como uma bússola que nos guia na escuridão do desconhecido. Ele dedicou sua vida a detalhar a natureza do fenômeno, os perigos da vaidade e da obsessão, e ensinou que a moralidade do espírito comunicante é o único farol a ser seguido. O médium sério, aquele que busca o serviço desinteressado, não pode, jamais, ignorar esta escola de sabedoria. A teoria precisa preceder e sustentar a prática de uma faculdade tão delicada. No Brasil, a psicografia ganhou uma dimensão de consolo e educação em escala mundial, através de um instrumento de humildade ímpar. Seu trabalho monumental nos legou descrições detalhadas da vida que se desenrola após a morte física, revolucionando a compreensão da espiritualidade. Sua caneta iluminada não apenas consolou milhões, mas descreveu a vida no plano espiritual,
de forma lógica e coerente, desfazendo a ideia simplista de punição e recompensa e introduzindo o conceito de colônias espirituais de trabalho e estudo como cidades etéreas de luz. A vasta produção de outros grandes médiuns também demonstra a força e a capacidade de produção enciclopédica através da mediunidade, sempre voltada para a educação moral e para o serviço. Esses livros são a escola viva, o recurso fundamental para entender a profundidade do bem que a psicografia pode e deve fazer à humanidade, oferecendo não apenas a prova, mas a instrução sobre como viver em fraternidade. Em diversos casos de depoimentos, ouvimos relatos emocionantes. Pessoas afirmam que a mensagem recebida tocou em detalhes tão íntimos e profundos que só a alma que partiu poderia saber, tornando-se uma paz serena que acalmou o coração. Aquele conforto imediato é a materialização da caridade e a certeza de que a vida continua. Desmistificando. O treino leva ao servidor. É fundamental desmistificar a crença limitante de que a psicografia é um dom divino inatingível. É um erro que impede a evolução de muitos. A mediunidade é, na verdade, uma faculdade da alma, uma potencialidade humana, latente em um número muito maior de pessoas do que se pensa, como uma lâmpada que espera o esforço para ser acesa. O que a eleva de um potencial caótico a uma ferramenta útil, segura e elevada, é o esforço individual em educá-la. É o estudo contínuo, aliado ao aperfeiçoamento moral. Se você não a exercita, ela atrofia. Se a exercita sem o estudo dos princípios e sem ética, ela pode desvirtuar-se para o erro. Portanto, o desenvolvimento mediúnico é, antes de ser espiritual, uma questão de treinamento disciplinado e persistente. Uma jornada de autoconhecimento. Muitas pessoas podem ter essa capacidade, desde que se dediquem com a seriedade de um artista que busca a maestria em sua arte, sem pressa ou vaidade pessoal. Muitos coordenadores de grupos de estudo afirmam que a porta da mediunidade está aberta a quem bate com disciplina, com paciência e, sobretudo, com a mais pura das intenções, a caridade desinteressada. O processo é lento e gradual, tal qual a educação de qualquer talento, e a reforma moral é a prioridade zero, o alicerce mais importante para a segurança. Até este ponto, desvendamos o alicerce moral e a base teórica completa que sustentam o médium sério. Mas a grande questão que todos se fazem é como sair da teoria e levar a caneta ao papel de forma segura? Como desenvolver o controle? Nos próximos minutos, revelaremos a você os 3 exercícios validados, as chaves que você precisa dominar para começar a treinar essa faculdade de forma segura e elevada, transformando o potencial em serviço real. Se você busca a prática e os passos concretos, a parte mais importante do nosso roteiro começa agora. A prática. 3 exercícios validados. Antes de buscar a caneta para servir, o aspirante a médium precisa educar a si mesmo, preparando o instrumento. Os exercícios validam a base da recepção, preparando o campo mental. O primeiro exercício validado é o relaxamento e a concentração mental profunda. O médium deve se esforçar para se tornar um instrumento neutro, um canal limpo e livre de pensamentos próprios. Comece sempre com respirações profundas e lentas para acalmar o corpo físico, como a água que se acalma em um lago sereno. Em seguida, pratique a fixação do pensamento em uma ideia elevada, em um princípio moral ou em um ponto fixo. O objetivo primordial é silenciar o próprio monólogo interno, o próprio pensamento do médium, para abrir o espaço mental à percepção do pensamento de fora, vindo através de um fio sutil de luz. É o treino do silêncio interior e da mente. O segundo exercício é o treino da recepção intuitiva e escrita automática inicial. Após a concentração e o relaxamento, você tentará esvaziar a mente e permitir que ideias, palavras soltas ou frases curtas fluam para o papel. É fundamental fazer isso sem julgar, sem forçar e sem esperar um resultado imediato. Muitos grupos iniciam o treinamento com a escrita livre e não planejada.
como desenhar formas abstratas ou rabiscar apenas para liberar o mecanismo. Isso tem a função de acostumar o mecanismo motor da mão a ser conduzido por um impulso que não é a sua vontade consciente, estabelecendo a ligação e o controle psicomotor. O terceiro, e de longe o mais importante dos exercícios, é o estudo metódico em grupo e a elevação moral contínua. O desenvolvimento seguro e útil não acontece no isolamento. O trabalho deve ser realizado em equipe mediúnica séria, sob a orientação de médiuns e dirigentes experientes e com o estudo constante dos ensinamentos codificados. A equipe mediúnica é o escudo, a escola e o baluarte de segurança para o médium. Lembre-se sempre, o verdadeiro exercício é a reforma íntima. A afinidade vibratória atrai espíritos semelhantes ao nosso estado moral. O esforço na paciência, na humildade, no desinteresse pessoal e no cultivo constante de bons sentimentos é o que garante a segurança, a elevação e a utilidade da comunicação recebida. A qualidade moral do médium é a primeira e principal barreira contra comunicações frívolas ou inferiores. O esforço moral é a chave mestra para o sucesso no serviço. Conclusão: o bem e a responsabilidade. O resultado de todo esse esforço, mental, moral e prático, é a transformação do médium em um servidor da humanidade, um elo responsável, um intermediário fiel entre dois planos da vida. É uma grande responsabilidade que exige vigilância constante, mas é também uma fonte de profunda alegria ao ser útil no consolo e na educação do próximo. A dedicação deve ser total, sem esperar nada em troca, apenas a satisfação de servir. Se você sente este chamado em sua alma, se a ideia de serviço desinteressado lhe toca o coração, comece hoje pelo básico: estudo sério, reforma íntima e treinamento disciplinado. A faculdade mediúnica, em seu potencial, está à espera do seu esforço para se manifestar de forma útil e elevada. Onde há trabalho no bem e pureza de intenções, haverá sempre sustentação, amparo e proteção espiritual. A caneta está em sua mão. O convite é a dedicação, em nome do consolo e da verdade que liberta. Se você encontrou valor e esperança nesta jornada de conhecimento, considere se inscrever no nosso canal, o Multiversal, para que possamos continuar desvendando os mistérios do universo e da alma com você. Curta este vídeo para que ele chegue a mais corações em busca de consolo e compartilhe-o com quem você ama e que possa se interessar por este assunto transformador.